Exposição fotográfica. Título: Entre flores e lentes. Audiodescrição. Título: Trocas com Júlio Amamoto. Autora da fotografia: Júlia Queiroz. Elementos da composição: moldura e simetria. Descrição: 3 pessoas estão sentadas em torno de uma mesa, em um ambiente iluminado pela luz natural. No centro da imagem, o Sr. Júlio Amamoto, um homem idoso de pele clara, usa boné azul marinho, óculos e camiseta verde. Ele apoia o rosto sobre a mão esquerda e observa atentamente algo sobre a mesa, com uma expressão pensativa e calma. À esquerda, um homem mais jovem, de cabelos curtos e camisa escura, está de costas para a câmera. À direita, outra pessoa jovem, de cabelos longos presos e camiseta cinza, também está de costas e segura uma fotografia, mostrando-o para o homem mais velho. Sobre a mesa há livros, papéis e fotografias espalhados, sugerindo um momento de conversa, lembranças ou estudo. Ao fundo, vê-se vegetação alta e luz natural entrando, o que dá ao ambiente uma sensação acolhedora e tranquila. Título: Cores and Flores. Autora da fotografia: Júlia Queiroz. Elementos da composição: regra dos terços. Uma estufa sombreada abriga plantas e flores. Em primeiro plano, uma haste de orquídeas se destaca pela luz suave que atravessa o ambiente. 2 flores amarelas estão abertas, com pétalas delicadas e centros em tons de rosa e roxo vivo, criando um contraste marcante. Ao redor delas, há botões ainda fechados, sugerindo brotos prestes a florescer. À esquerda, outra haste com orquídeas roxas desfoca ao fundo, adicionando cor à composição. O fundo permanece escuro e suave, com vasos, folhagens e estruturas da estufa pouco definidos, reforçando o destaque para as flores iluminadas no centro. A sensação geral é de quietude, cuidado e contemplação, como em um jardim protegido e sereno. Fim da descrição. Título: Vestido de fada. Autora da fotografia: Ana Gabriela Bernardes da Silva Folk. Elementos da composição: foco, texturas e cores. Em primeiro plano, um ramo fino de planta ocupa a imagem em posição diagonal. No centro, destacam-se 2 folhas grandes, de formato arredondado e textura delicada. Elas possuem tonalidades que variam do rosa claro ao coral, com veios finos e evidentes, iluminadas suavemente pela luz do sol. Uma das folhas está parcialmente sobreposta à outra, criando sensação de volume e maciez. Ao redor, folhas menores e verdes completam a composição. O fundo está desfocado, com tons suaves de verde e amarelo, sugerindo um jardim iluminado pela luz da manhã ou do fim da tarde. A cena transmite calma, sutileza e atenção ao detalhe natural. Fim da descrição. Título: Assembleia dos Vasos. Autora da fotografia: Ana Gabriela Bernardes da Silva Folk. Elementos da composição: simetria e círculos. Uma parede rústica de madeira ocupa todo o fundo da imagem. As tábuas têm textura envelhecida, com marcas do tempo, tons de marrom claro e descascados. Presos a essa parede, vários vasos de barro estão distribuídos de forma vertical e irregular. Cada vaso contém pequenas suculentas de tons verdes e levemente azulados, algumas com folhas arredondadas e outras com ramos mais finos e pendentes. Algumas plantas parecem bem desenvolvidas, enquanto outras mostram sinais de ressecamento ou folhas secas, indicando diferentes fases de vida. A composição transmite um ambiente simples e caseiro, com sensação de cuidado natural e contato com o tempo. A paleta terrosa dos vasos e da madeira cria contraste suave com o verde vivo das plantas, destacando sua delicadeza e resistência. Fim da descrição. Título: Pedaço do Japão. Autora da fotografia: Ana Luísa Gaspar Rodrigues. Elementos da composição: textura e cor. Uma mão segura uma pedra escura e irregular,
ocupando grande parte do centro da imagem. A pedra tem textura áspera, porosa e granulosa, com superfícies desniveladas e pequenos relevos, segundo o Sr. Júlio, uma pedra que ele trouxe do Monte Fuji, Japão. Ela apresenta tons de cinza escuro e preto. A mão que a segura está aberta, com os dedos levemente curvados ao redor do objeto, revelando a palma clara. Ao fundo, desfocado, vê-se o chão com folhas secas e duas pessoas, indicando um ambiente ao ar livre, possivelmente em uma área de natureza ou trilha. A cena transmite a sensação de observação atenta de um elemento natural, como em um momento de aprendizado, coleta ou descoberta em campo. Fim da descrição. Título: Retrato de uma vida. Autora da fotografia: Caroline Lanza Ferraz. Elementos da composição: repetição, profundidade, textura, perspectiva. Descrição: em um espaço externo coberto, 4 pessoas estão reunidas em torno de uma câmera fotográfica grande, apoiada sobre uma mesa. A câmera é antiga, de grande formato, coberta por um pano vermelho e preto. Sobre a mesa, há papéis e uma bolsa fotográfica. À frente da câmera, uma mulher de costas ocupa o primeiro plano. Ela usa uma blusinha clara com amarrações nas costas e segura um par de óculos na mão. Ela parece estar ouvindo alguém falar. À direita, o Sr. Júlio, de pele clara, boné azul e camisa verde, fala e gesticula com a mão próxima ao peito, como se estivesse explicando algo. Atrás dele, a dona Márcia, esposa, sentada, observa a cena atentamente, usando boné escuro e camiseta clara. À esquerda, parcialmente visível, está outra pessoa sorrindo, observando o equipamento. Ao fundo, há uma estrutura rústica de madeira, plantas penduradas e vegetação, trazendo um clima caseiro e natural. A luz do sol ilumina suavemente o ambiente, criando um ar de encontro tranquilo e compartilhamento de conhecimento. Fim da descrição. Título: Caminho Verde. Autora da fotografia: Caroline Lanza Ferraz. Elementos da composição: repetição, profundidade, textura, perspectiva. Descrição: a imagem mostra uma estrutura rústica ao ar livre, coberta por muitas folhas verdes. No primeiro plano, à direita, há um tronco ou pedaço de madeira horizontal, grosso e cilíndrico, que sai desfocado em direção à câmera. Sobre ele e ao redor, ramos finos e folhas se espalham e se entrelaçam. A vegetação é densa, formada por folhas ovais e alongadas em diferentes tons de verde, do mais escuro ao mais claro. Alguns galhos finos descem e se apoiam sobre a madeira, criando a impressão de plantas trepadeiras crescendo e se agarrando à estrutura. Ao fundo, a luz natural atravessa as folhas, destacando o ambiente externo e dando sensação de frescor e vida. A cena transmite a sensação de um espaço natural, simples e tranquilo, dominado pela presença da planta e pelo verde intenso. Fim da descrição. Título: O Vento Sonha. Autor da fotografia: Eduardo Henrique Araújo de Oliveira. Elementos da composição: enquadramento central, profundidade de campo, ritmo visual, luz natural difusa, linhas verticais e diagonais, equilíbrio e leveza. Descrição: a imagem mostra um filtro dos sonhos pendurado sob um telhado de madeira. O objeto está em foco no centro da cena, enquanto o fundo aparece desfocado. O filtro dos sonhos tem um aro circular, com fios entrelaçados no centro formando um desenho parecido com uma teia em forma de estrela. Abaixo dele, pendem penas longas, em tons de marrom claro, presas por cordões finos e pequenas contas escuras. Ao fundo, de maneira desfocada, vê-se um ambiente externo com plantas, flores e árvores. Há degraus de pedra e um espaço aberto iluminado pela luz do dia, sugerindo um jardim ou varanda. A luz suave cria uma atmosfera tranquila e acolhedora, destacando o movimento leve das penas ao vento. Fim da descrição. Título: A Planta que Sonhava o Mar. Autor da fotografia:
Eduardo Henrique Araújo de Oliveira. Elementos da composição: enquadramento de baixo para cima, ritmo, textura, contraste de luz, profundidade, perspectiva, temperatura. Descrição: a imagem mostra folhas alongadas e curvas de uma planta vista de baixo para cima, como se a câmera estivesse olhando em direção ao céu. As folhas são estreitas e longas, com tons escuros de verde que se aproximam do marrom, atravessadas por linhas laranjas e amareladas que percorrem seu comprimento. Algumas folhas são retorcidas, criando movimento visual. A planta ocupa grande parte do primeiro plano, com folhas sobrepostas e iluminadas pela luz natural. Ao fundo, de maneira desfocada, aparecem palmeiras altas e copas de árvores, sugerindo um jardim ou ambiente externo tropical. O céu azul aparece entre as folhas, trazendo contraste entre o verde escuro da planta e a luz suave do final da tarde ou início da manhã. A composição transmite uma sensação de frescor, natureza viva e observação detalhada do mundo vegetal, com a perspectiva que valoriza o crescimento em direção ao alto e à luz. Fim da descrição. Título: A Vista de Dentro. Autora da fotografia: Heloísa Andrade Souza. Elementos da composição: regra dos terços com itens em foco. Descrição: a imagem mostra um conjunto denso de plantas, vistas bem de perto, com a lente parcialmente encoberta por folhas fora de foco. Em primeiro plano, aparecem folhas verdes desfocadas, que criam uma moldura natural e estreitam o campo de visão. No centro da imagem, em foco, surgem folhas de cores vibrantes, com tons escuros, contornos amarelos e veios avermelhados, características de uma planta ornamental, possivelmente um cróton. Essas folhas têm formato alongado e levemente curvado. Ao fundo, é possível ver uma estrutura de estufa ou viveiro, com telas de sombreamento e pilares de madeira. A iluminação natural entra suavemente, iluminando detalhes das folhas e criando sensação de profundidade, como se o observador estivesse entre as folhas plantas, olhando através delas. A cena transmite a impressão de estar dentro de um jardim vivo e protegido, cercado pelo verde e pela textura rica da vegetação. Fim da descrição. Título: Atenção aos detalhes. Autora da fotografia: Heloísa Andrade Souza. Elementos da composição: regra dos terços com itens em foco. Descrição: a imagem apresenta um close extremo de uma folha iluminada pela luz natural. O enquadramento mostra apenas parte da superfície da folha, destacando com nitidez sua textura e veias. A estrutura das nervuras forma um padrão geométrico irregular, como pequenas células interligadas, em tons de verde claro. Entre elas, pontos escuros e marcas naturais indicam pigmentação e pequenos sinais do tempo e da natureza. A borda da folha aparece suave e levemente ondulada. O fundo está completamente desfocado, em tons de verde e cinza suave, criando contraste e reforçando o foco na trama delicada da folha. A imagem transmite uma sensação de contemplação e detalhe, como uma observação atenta dos padrões microscópicos da natureza. Fim da descrição. Título: Amamoto e a máquina lambe-lambe. Autor da fotografia: Igor de Jesus Siqueira. Elementos da composição: moldura, regra dos terços. Descrição: a imagem mostra um espaço externo coberto por um telhado de madeira com telhas cerâmicas. Em primeiro plano, levemente desfocados, aparecem ombros de duas pessoas observando a cena, como se o espectador estivesse assistindo por trás delas. No centro da imagem, o Sr. Júlio está em pé, atrás de uma grande câmera fotográfica analógica, do tipo de grande formato. Ele usa boné azul e camisa polo verde. Sua mão está levantada, com a palma voltada para cima, em um gesto que parece explicar algo. A câmera está apoiada sobre uma superfície, coberta parcialmente por um tecido vermelho, e ao lado dela há uma bolsa fotográfica e outros equipamentos. Ao fundo,
Plantas ornamentais e folhagens preenchem o ambiente com tons de verde, vermelho e roxo, criando um clima natural e acolhedor. A luz do sol atravessa suavemente o espaço, destacando as cores das plantas e iluminando o local de forma tranquila. Uma luminária rústica de vime aparece pendurada no teto, reforçando a atmosfera artesanal do ambiente. A cena transmite a sensação de uma demonstração ou momento de aprendizado coletivo em um ambiente calmo e rodeado pela natureza. Fim da descrição. Título: Jogo de sombras e formas. Autor da fotografia: Igor de Jesus Siqueira. Elementos da composição: moldura, regra dos terços. Descrição: a imagem mostra um chão de cor terracota, iluminado pela luz do sol. Sobre ele aparecem bancos e pequenos assentos de design rústico e geométrico. No primeiro plano, há um banco baixo com base cônica de concreto e tampo circular de pedra, com textura granulada. Mais ao fundo, outros assentos semelhantes aparecem, dispostos de forma espaçada. À direita, destaca-se um banco de madeira simples, com superfície retangular e pernas triangulares. As sombras projetadas pelos bancos são longas e definidas, criando formas geométricas escuras que se estendem no piso e compõem parte importante da imagem. A luz forte e o contraste entre o concreto claro, a madeira e o chão avermelhado criam uma atmosfera quente e minimalista, convidando a observar as formas, texturas e silêncio do espaço. Fim da descrição. Título: Equidade? Autor da fotografia: Ivo Epifanovich. Elementos da composição: simetria, regra dos terços e cores. Descrição: a imagem mostra uma parede pintada de amarelo vibrante, com duas tábuas verticais de madeira pintadas em vermelho presas a ela. Cada tábua sustenta pequenos vasos de barro e um objeto. Na tábua da esquerda, há dois vasos pequenos de barro, com uma planta de folhas arredondadas e carnudas, crescendo e se espalhando horizontalmente entre as tábuas. Os galhos longos e finos percorrem a imagem, com folhas em formato de gota ou pequeno coração. Na tábua da direita, na parte superior, pendurada por uma alça, há uma câmera fotográfica, pequena e preta, com a lente apontada para baixo. Abaixo dela, outro vaso de barro, semelhante aos demais, aparece parcialmente cheio de terra, sem planta visível. O contraste entre o fundo amarelo, as tábuas vermelhas, os vasos terrosos e o verde suave da planta cria uma composição viva e acolhedora, sugerindo um ambiente criativo e caseiro, onde objetos simples ganham destaque decorativo. Fim da descrição. Título: Jardim de Barro. Autor da fotografia: Leandro Andrade Inocente. Elementos da composição: repetição e ritmo, diagonais, textura e enquadramento. Descrição: a imagem mostra uma fileira comprida de vasos de barro, alinhados sobre uma estrutura de madeira, ao ar livre. Os vasos estão cheios de cactos e suculentas de diferentes tamanhos, formas e texturas. Alguns são arredondados e baixos, outros longos e finos, e há também cactos mais altos e peludos, criando variedade visual. A luz do sol é forte e projeta sombras marcadas, sugerindo fim de tarde ou início da manhã. O tom da imagem é quente e terroso, com predominância de marrons e verdes. Ao fundo, vê-se uma cerca rústica de madeira, palmeiras altas e outras plantas, além de um céu azul com nuvens suaves. Do lado direito da imagem, há um caminho de terra com pequenas plantas crescendo na borda. A cena transmite um ambiente rural, simples e acolhedor, com sensação de cuidado e cultivo paciente das plantas. Fim da descrição. Título: Memórias suspensas. Autor da fotografia: Leandro Andrade Inocente. Elementos da composição: ângulo, contraste, padrão, regra dos terços e espaço negativo. Descrição: a imagem apresenta uma árvore vista de baixo para cima, com galhos finos e muitas pequenas folhas ou flores,
criando uma textura densa e delicada contra o céu. A fotografia está em tons de preto e branco, com contraste alto, o que destaca os contornos dos galhos e a luz que incide neles. O céu ao fundo está parcialmente nublado, com nuvens macias espalhadas, permitindo que a luz passe entre elas. Próximo ao topo da imagem, vê-se um pequeno pássaro em voo, com as asas abertas. No canto inferior direito, aparece a silhueta escura de um telhado com telhas em meia-lua, reforçando o ângulo baixo da fotografia, como se o observador estivesse olhando para cima a partir de um espaço protegido. A atmosfera da imagem é contemplativa e ligeiramente dramática, com contraste entre a delicadeza da árvore e a vastidão luminosa do céu. Fim da descrição. Título: Luz que floresce. Autora da fotografia: Maria Gabriela Rodrigues Oldan. Elementos da composição: diagonais, contraluz, regas dos terços, cores complementares. Descrição: a imagem mostra flores alaranjadas e rosadas iluminadas pela luz do sol, vistas de baixo para cima. As pétalas estão parcialmente translúcidas e desgastadas, com pequenas manchas e bordas irregulares, revelando sinais do tempo. A luz atravessa as flores, criando um brilho intenso ao fundo e pequenos reflexos, como pontos brilhantes. As flores estão presas a hastes finas, rodeadas por folhas longas, estreitas e pontiagudas, de tom verde escuro. Atrás delas, aparece a copa de árvores, com folhas e galhos desfocados, e um céu claro filtrado pela folhagem. Um feixe de luz diagonal atravessa a imagem, reforçando a sensação de luz natural e manhã ensolarada. A composição transmite delicadeza e vitalidade, destacando a beleza frágil das flores e a presença viva da luz no jardim. Fim da descrição. Título: Sob o sol alaranjado. Autora da fotografia: Renan de Oliveira Saporetti. Elementos da composição: foco, plano de fundo, cores e texturas. Descrição: a imagem mostra um ramo de planta com folhas finas e delicadas, em tons quentes de amarelo e laranja. As folhas têm textura enrugada, com superfícies levemente translúcidas e bordas irregulares, lembrando pétalas ressecadas ou em fase de mudança de cor. Algumas folhas apresentam manchas suaves e sinais de desgaste natural. O fundo está desfocado, em tons suaves de verde, dourado e marrom, sugerindo um jardim iluminado pelo sol. A luz é suave e quente, criando sensação de final de tarde ou início da manhã, com um clima calmo e acolhedor. A composição destaca a fragilidade e beleza discreta das folhas, com foco no detalhe e na sutileza das cores naturais. Fim da descrição. Título: Memórias. Autor da fotografia: Roberson Farias da Silva. Elementos da composição: textura, diagonais, regra dos terços. Descrição: a imagem mostra uma fotografia antiga em formato de slide, apoiada sobre uma superfície azul escura com pintura desgastada. A tinta no fundo está descascada em várias partes, revelando áreas marrons e irregulares que lembram manchas ou mapas. O slide é de papel claro com bordas envelhecidas. Nele aparecem palavras impressas, incluindo Ektachrome Transparency, em azul, e Processed by Kodak, em vermelho, com o logotipo amarelo da Kodak ao lado. No centro do slide, há uma pequena imagem colorida. Ela mostra duas pessoas sentadas à mesa, sorrindo e inclinadas uma para a outra. A mesa tem toalha quadriculada e há garrafas e pratos sobre ela, sugerindo um momento de convivência ou celebração íntima. A fotografia parece ter sido tirada há muitos anos, com aparência nostálgica e leve desbotamento. A cena transmite memória, cuidado e passagem do tempo, com contraste entre o desgaste da superfície e a delicadeza da lembrança preservada no slide. Fim da descrição. Título: Silêncio Verde. Autora da fotografia: Elementos da composição: regra dos terços, cores e contraste, linhas e formas, luz e sombra. Descrição:
A imagem apresenta uma composição simples e minimalista. À esquerda, ocupa boa parte da altura do quadro uma folha longa e pontiaguda, de cor verde intensa. A folha tem formato estreito e afunilado, com textura lisa e algumas pequenas marcas naturais na superfície. Ela está iluminada pela luz do sol, projetando uma sombra nítida e alongada para a direita. O fundo é uma parede lisa, pintada em amarelo suave, com leves marcas e rachaduras quase imperceptíveis, que acrescentam textura ao plano uniforme. A luz direta cria contraste entre a folha verde, sua sombra escura e o fundo claro, resultando em uma cena limpa, serena e equilibrada. A fotografia transmite sensação de calma e simplicidade, destacando formas, cores e luz com delicadeza. Fim da descrição. Título: Memórias empoeiradas. Autor da fotografia: Vanderlei Júnior. Elementos da composição: regra dos terços, ponto de interesse, perspectiva linear. Descrição: a imagem mostra um ambiente interno que parece ser um ateliê ou espaço de trabalho artesanal, com vários objetos organizados sobre mesas. A luz é suave e lateral, iluminando principalmente uma bancada de madeira no lado esquerdo da imagem. Sobre essa bancada há ferramentas, pequenos recipientes, papéis e um suporte de madeira inclinado, segurando o que parece ser uma placa ou peça em processo de trabalho. Uma lâmpada pendurada por um fio vermelho ilumina diretamente a área de produção, criando um ponto de luz quente e destacado. Ao fundo, à direita, observa-se uma câmera de vídeo montada em um tripé e equipamentos eletrônicos ao redor, sugerindo mistura entre trabalho manual e audiovisual. Mais ao fundo, há uma prateleira com revistas ou cadernos empilhados e uma bengala apoiada na parede. O espaço transmite sensação de criação, estudo e memória, um ambiente onde ferramentas, câmera e objetos pessoais convivem, revelando rotina, prática e dedicação. Fim da descrição. Título: Plantando Amor. Autora da fotografia: Vanderlei Júnior. Elementos da composição: regra dos terços, ponto de interesse, arcos, grafismo. Descrição: a imagem mostra um vaso de barro pendurado, visto de perto. Ele é sustentado por uma corrente metálica, que aparece na parte esquerda do quadro. O vaso está parcialmente à sombra e preenchido por uma planta pendente de folhas pequenas e delicadas. As folhas têm formato de coração, com tonalidades que variam entre verde acinzentado, branco e toques suaves de rosa. Algumas têm desenhos naturais em tom mais escuro, lembrando veios ou manchas. Os ramos finos se espalham e caem para fora do vaso, criando um efeito leve e orgânico. O fundo está desfocado, com tons escuros e pontos de luz natural, sugerindo um ambiente externo iluminado pelo sol. A luz suave destaca a textura do barro e a delicadeza das folhas, trazendo sensação de tranquilidade e cuidado na cena. Fim da descrição. Título: Entre o que se vê e o que se sente. Autora da fotografia: Yasmin Bicalho. Lanza. Elementos da composição: regra dos terços, textura, luz e sombra. Descrição: a imagem mostra a mão do Sr. Júlio segurando cuidadosamente um pequeno slide fotográfico antigo, da marca Kodak. A mão, com pele marcada pelo tempo, segura o slide entre o polegar e o indicador, deixando-o contra uma fonte de luz que o revela. O slide, emoldurado em papel claro, exibe uma fotografia minúscula. Duas pessoas sentadas à mesa, inclinadas uma para a outra, sorrindo e compartilhando um momento íntimo e afetuoso. A cena dentro do slide tem cores suaves e aspecto nostálgico. O fundo é um painel ou superfície azul desgastada, com manchas e áreas descascadas que revelam tons terrosos por baixo. A textura envelhecida do fundo, junto à mão e ao slide, reforça o clima de memória e preservação. A luz atravessa o pequeno retângulo transparente, iluminando o passado com delicadeza,
como se o tempo fosse tocado com as pontas dos dedos. Fim da descrição. Título: Onde o Tempo se Esconde. Autora da fotografia: Yasmin Bicalho. Lanza. Elementos da composição: foco, textura, curvas, padrão, grafismo. Descrição: a imagem mostra a base de um tronco de planta com raízes expostas, dando a impressão de um pequeno bonsai ou árvore cultivada em vaso. As raízes grossas e retorcidas emergem do solo escuro, espalhando-se de forma sinuosa e orgânica pela superfície. Algumas raízes são grossas e cobertas por casca rugosa, enquanto outras, mais finas e delicadas, entrelaçam-se como fios por toda a terra. A textura predominante é áspera e natural, com tons de marrom, cinza e pequenas áreas esverdeadas, sugerindo musgo ou umidade. O solo ao redor é escuro, misturado com pedrinhas e material orgânico. No canto inferior direito, parcialmente desfocado, aparecem folhas verdes, trazendo contraste entre vida nova e a rusticidade das raízes antigas. A cena transmite sensação de força, tempo e cuidado, um detalhe íntimo do universo das plantas, que revela beleza na estrutura escondida sob a terra. Fim da descrição. Título: Tudo Entrelaçado. Autora da fotografia: Yasmin Bicalho. Lanza. Elementos da composição: textura, diagonais, regra dos terços. Descrição: a imagem mostra um tronco de madeira vertical, parte de uma estrutura rústica. Em torno dele, uma grossa videira ou cipó antigo se enrola firmemente, como se o abraçasse. O cipó tem textura muito rugosa, com casca grossa e fragmentada, revelando partes mais claras e lisas da madeira interna, onde se quebrou ou desgastou com o tempo. A madeira do poste é escura e envelhecida, e um parafuso enferrujado está preso a ele, reforçando o aspecto rústico e artesanal do local. Ao fundo, desfocado, vê-se um ambiente externo com vegetação e terra avermelhada, sugerindo um espaço natural ou rural. A cena destaca a força e persistência da planta, que envolve o tronco em um gesto de aperto firme e orgânico, uma imagem que transmite tempo, resistência e integração entre natureza e estrutura humana. Fim da descrição. Título: Alma nipônica em terras brasileiras. Autora da fotografia: Anelise Guadanin. Dalberto Elementos da composição: simetria, regra dos terços, grafismo, cores complementares. Descrição: a imagem mostra um agrupamento de suculentas vistas de cima, preenchendo todo o quadro com formas orgânicas e carnudas. No centro, destaca-se uma suculenta maior com folhas dispostas em formato de roseta. Suas folhas são grossas, lisas e apresentam tons que variam entre verde claro, rosa e roxo suave, criando um contraste delicado com as outras plantas ao redor. As suculentas ao redor têm folhas mais alongadas ou arredondadas, predominando tons de verde claro e esverdeado acinzentado. Algumas são pequenas, como brotos recém-formados, enquanto outras já exibem volume, formando um tapete denso de texturas e formas naturais. A composição transmite sensação de calmaria e delicadeza, destacando a beleza das plantas suculentas, em seus diferentes formatos e cores, com forte apelo visual e tátil. Fim da descrição. Título: Um olhar ao passado. Autora da fotografia: Maria Gabriela Rodrigues Oldan. Elementos da composição: círculo, composição monocromática. Descrição: a imagem mostra uma cena vista através de um círculo central, como se o observador estivesse espiando por dentro de um anel ou visor. Em primeiro plano, desfocado, aparece um grande objeto circular formado por várias lâminas ou cartões coloridos, organizados em forma de leque, criando um arco que contorna o topo e as laterais do quadro. No centro da abertura circular, em foco, há uma câmera fotográfica analógica prateada, da marca Canon, acompanhada de outros equipamentos e lentes ao redor. A iluminação é baixa, deixando o fundo escuro,
e destacando o brilho metálico da câmera. A imagem sugere um ambiente ligado à fotografia, possivelmente uma coleção de câmeras ou um espaço dedicado a esse universo. O enquadramento cria a sensação de descoberta e intimidade, como se estivéssemos observando um pequeno tesouro visual por uma janela secreta, uma homenagem silenciosa ao olhar fotográfico do Sr. Júlio e ao tempo guardado em imagens. Fim da descrição. Título: As Vizinhas. Autor da fotografia: Renan de Oliveira Saporetti. Elementos da composição: regra dos terços, diagonais e cores complementares. Descrição: a imagem mostra duas pequenas estruturas florais avermelhadas, semelhantes a botões, em destaque no centro e à direita do quadro. Elas têm formato delicado e arredondado, com pétalas finas e translúcidas, que revelam nervuras visíveis em tons mais escuros, lembrando veias ou linhas orgânicas. As cores variam entre vermelho suave e laranja, criando sensação de leveza e fragilidade. Esses botões estão apoiados sobre folhas verdes grandes e foscas, com textura aveludada e pequenos pontos claros. A luz suave ilumina as folhas e evidencia seus contornos e veios. O fundo está desfocado, composto por tons terrosos e suaves, sugerindo um ambiente natural ao ar livre. A composição foca na simplicidade e delicadeza da planta, transmitindo calma e observação atenta aos detalhes da natureza. Fim da descrição. Título: Porta de Luz. Autora da fotografia: Salute Burato. Elementos da composição: verticais, horizontais e diagonais. Regra dos terços: luz e sombra, profundidade e camadas, cor e harmonia. Fim da descrição. A imagem mostra a entrada de uma casa, vista de frente. A cena é iluminada pela luz do sol, que projeta sombras marcantes e geométricas sobre as paredes e o chão. As paredes são pintadas em amarelo vivo, criando um contraste forte com a porta e as janelas, que são de cor azul escura. A porta central é grande, com tela escura e moldura azul. Ao redor dela, janelas de vidro divididas em pequenos quadros acompanham a mesma tonalidade. No canto esquerdo da varanda, há um vaso grande com folhas alongadas e robustas, verdes e brilhantes, apoiado sobre um suporte metálico fino e elevado. O piso é de cerâmica em tom terroso e a borda inferior da varanda está pintada de rosa, adicionando mais uma cor vibrante à composição. As sombras das grades laterais e das plantas criam linhas diagonais e formas geométricas que atravessam a cena. O ambiente transmite sensação de tranquilidade e calor, com cores tropicais e um jogo de luz e sombra que destaca a simplicidade e beleza do espaço. Fim da descrição.